E agora, por falar em super vivo, a turma do Basquetebol Master, mais viva do que nunca. Nós fomos fazer a decisão no ginásio Moura Carvalho do Paysandu e conversamos, além do organizador Paulo Seráfico, com outros atletas que vão representar o Pará na seleção brasileira que vai disputar o Mundial na Itália. Veja aí. A Associação Paraense de Basquetebol Master comemora 20 anos e mais um torneio foi realizado no ginásio Moura Carvalho, de propriedade do Paysandu Esporte Clube, sempre homenageando personalidades ligadas ao basquetebol ao longo de sua história no Pará. A decisão de quinto e sexto lugares. O time de Ronaldo Vale ganhou por 76 a 67, 76 a 67 a equipe de Carlos Abinader. Duas figuras importantíssimas no contexto do basquetebol e também no dia a dia da cidade do estado do Pará. Acontece o seguinte: Ronaldo Vale e Carlos Abinader não estavam presentes. Eles estavam disputando uma maratona no Rio de Janeiro, mas estavam representados. O César Portela foi o representante da equipe Ronaldo Vale, que ganhou o quinto lugar com 76 a 67. César Portela, o doutor Ronaldo Vale não veio, mas você estava aqui. O Ronaldo, apesar do Ronaldo não ter vindo, mas ele estava aqui de espírito e corpo, né, com a gente, enfim, uma personalidade importante aqui para o mundo esportivo. E a gente, acima de tudo, essa união, essa alegria de estar todo mundo jogando, independente de quinto, quarto, terceiro lugar, o que importa é competir. Eu acho que todo mundo se divertiu e, acima de tudo, ninguém se machucou. Então, acho que para a gente, pelo menos, que ganhou o quinto lugar, saímos vitoriosos. E uma coisa, no momento que o basquete está precisando impulsionar bem esse testemunho, esse exemplo de vocês, vale para a garotada que está vindo aí, né? Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente liderar pelo exemplo, né, essa turma mais velha do basquete, mais a garotada aí ele consegue se espelhar nesse esporte que é uma maravilha. Enfim, o basquete é muito dinâmico, é um esporte que vem cada vez mais conquistando os corações de todos os brasileiros e nada melhor que a gente mais velha aí para estar se incentivando e liderando pelo exemplo para a rapaziada mais nova. Maurício Ode Almeida. O fato de ter tirado em sexto lugar, isso é o que menos vale. Primeiro, representar um nome como o de Carlos Abinader, ter o nome que você tem de Ode Almeida, que eu sei quanto representa para a política, para o catolicismo, para o trabalho de inclusão social, quando nem se falava em inclusão social, para o grande jornalista que era Emanuel Ode Almeida. Caramba! Eu vou deixar o que para você falar? Parabéns. Exatamente, obrigado, Edson. Os torneios da PBM são torneios de amigos, onde o nível de disputa, de concorrência é mínimo. A gente está aqui mesmo para projetar o Basquete Master. Você sabe que poucos têm espaço em clubes para poder cuidar da saúde, brincar. E é isso, a gente está também levando o nome do pai que fomentava o esporte nas comunidades, né? Você bem sabe disso, levando futebol, vôlei, basquete também, handebol. Então todos os esportes são inclusivos e devem ser manifestados de várias formas, sendo novo ou velho. Mais uma decisão de terceiro e quarto lugares. A equipe do grande basquetebolista Beto Gaúcho ganhou com 20 pontos de diferença. O time de Beto Gaúcho fez 85 a 65 no de Side Fraia, outra figura conhecida e muito importante no basquete do Pará. Também Beto Gaúcho e Side Fraia não estavam na hora da premiação. Eles chegaram bem depois, mas são figuras que merecem também todo o nosso respeito. Estavam representados e o Gente da Gente ouviu. Bom, Beto Gaúcho 85, Side Fraia 65, 20 pontos de diferença. O Beto Gaúcho não veio, mas em compensação representando ficou o Alex Ruat, que
quando eu perguntei pro Seráfico, ele era parente do seu Stefan Watt, que era do meu tempo de repórter. Aí você me disse, sobrinho, que bacana. Matoso, eu sou sobrinho do Stefan, que foi presidente do Paysandu, e representar Beto Gaúcho é uma satisfação enorme, grande técnico, ainda jogou agora um Norte-Nordeste com a nossa equipe, né? E é sempre satisfação representar esse Beto Gaúcho, um amigão muito grande. E eu que cheguei aqui em 2003, entrei nessa associação, porque eu fundei a Associação do Amapá de basquete, aí tive que me transferir para Belém e fui muito bem recebido pelo Beto Gaúcho, Paulo Seráfico, o Wilson, toda essa rapaziada aqui, é uma satisfação muito grande. E também relembrar, é bom para essa turma nova do Paysandu, que está dando uma oxigenação, vamos assim dizer, relembrar o nome da figura do seu, como a gente chamava, carinhosamente e respeitosamente, seu Stefan Watt, como um dos ex-presidentes do clube. Stefan Watt, para mim, inclusive era o meu padrinho, né? Foi uma pessoa maravilhosa. Lutou muito pelo Paysandu, deixou legados aqui no clube e, graças a Deus, sou sobrinho de Stefan Watt. Quarto lugar, a equipe sai de Fraia, que por questões também particulares não veio. E o representante não era nem ele, mas como ele foi o último a ficar na quadra, não vou chamá-lo de coronel, porque o senhor está aqui como veterano da equipe baixa de basquete. Cavalcante, uma satisfação muito grande. Obrigado, Edson. Aqui eu não sou o Cavalcante, né? Aqui eu sou o Tonicão. O Tonicão aqui? Tonicão, porque eu joguei basquete, era esse nome que me conheciam, né? Aí nome de guerra ficou Cavalcante e agora, como policial militar, o pessoal me conhece por esse nome, que é como você me chamou no início. A gente se encontra sempre lá nas lidas do Mangueirão, dos estádios. Exatamente. No comando do policiamento, ou às vezes auxiliando o policiamento, né? Mas Edson, muito importante o que você está fazendo aqui, valorizando o esporte amador, valorizando o master, valorizando outros esportes que não sejam aqueles que normalmente as emissoras, certo? Elas priorizam, né, para o futebol. Então nós temos grandes estrelas aqui no Pará, nós temos grandes jogadores de basquete e que você agora está difundindo, está divulgando, está mostrando o nosso valor. E a gente já vem acompanhando essa associação, que eu conheci o Seráfico e agora eu estava conversando com o Lúcio Solano, desde aqueles anos de 1970, que foi quando eu ingressei, e a gente vivenciou grandes conquistas do basquete paraense em nível nacional. E hoje aqui a gente tem 4 masters que vão representar o Pará numa seleção brasileira no Mundial lá na Itália. No Mundial, exatamente. Não estão lá à toa. Não estão lá à toa. É porque se destacaram num campeonato brasileiro e por isso foram chamados a compor a equipe da seleção brasileira, certo? Eu tenho como padrinho no basquete, quem me trouxe pro basquete foi o Gui Peixoto. Garota fera. Nossa fera, ele foi o representante paraense na seleção brasileira, certo? E eu me recordo que eu estava no Remo, eu era infanto no Remo, quando ele foi jogar na seleção brasileira. Quer dizer, nós já exportamos muitos jogadores e que agora você está divulgando isso aí. Pois é, e agora a gente se reencontra numa outra situação com essa turma. Então, meu caro Coronel Cavalcante, Coronel PM, na intimidade Tonhão da quadra, satisfação muito grande. E um detalhe, entre os entrevistados, mais um que vai representar o Pará na seleção brasileira na disputa da competição na Itália, o Bessa. Acompanhe. E por falar em fera, tá aqui, da Associação Paraense de Basquete Master, o Paulo Seráfico me falou, Bessas, a Itália te espera. Isso, se Deus quiser. Quinta-feira, dia 29, estaremos embarcando para a Itália, rumo ao meu primeiro Mundial. Master no 40 mais. Vamos disputar representando o Brasil. Você já tem ideia quem vai enfrentar lá na Itália? Olha, no 40 mais tem umas 19 países inscritos, entendeu? Então, o sorteio vai ser na hora lá, mas vai ser muito bom, muitos países inscritos e pretendemos fazer um bom campeonato. Bom, e aí, você sabe, hoje em dia o basquete está cada vez mais alto, né? 2,15, 2,20, essa coisa toda. Isso aqui é o André Dias, que era filho do grande Zamba. Isso, Zambinha. Do Zambinha. Exatamente. Então é o seguinte, só que na faixa de vocês, quer dizer, tem muita gente grande. Mas tem a turma, por exemplo, do teu top, que sabe o que faz com a bola na quadra. A gente tem que fazer a diferença armando o jogo, tentando servir os pivôs e quando der, chutar a bola de 3, que é o meu forte, é bola de 3, então a gente pretende matar essa bola de 3 lá no Mundial.
Sucesso, boa viagem. Obrigado, um abraço. Agora a grande decisão do título Cidade de Belém do Basquetebol Master. Homenagem a 2 jornalistas que sempre apoiam o desporto. Ferreira da Costa ganhou, time campeão, 58-37, a equipe do Manuel Alves. O Ferreira da Costa chegou um pouco depois. A gente já tinha conversado com o Manuel Alves, que foi vice-campeão. Mas o Ferreira da Costa é aquele famoso historiador que conta as histórias de Remy Paysandu e outras com seus livros do futebol, do Repá, principalmente. Nós ouvimos o homenageado Manuel Alves. Acompanhamos um papo na hora em que ele estava conversando com outro convocado para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial de Master na Itália. Vamos lá, Manuel. Muito bem, gente da gente, na festa do basquetebol da Associação Paraense Master. Esse aqui é o Manuel Alves, que a gente ouve, o colega da cultura, onde estava na Rádio Clube também, falando do esporte amador. Aliás, você, Manuel Alves, você está na final com o time do Ferreira da Costa. Na final contra o Ferreira da Costa. Pois é. O Lúcio, eu vou já falar com você, peraí. Mas o Manuel, você, se não me falha a memória, hoje é o único no rádio do Pará a divulgar especificamente o noticiário dos esportes, que no meu tempo era esporte amador, hoje são os esportes olímpicos, né? É isso ou estou enganado? Eu não vou dizer que sou o único, porque realmente eu não acompanho a programação de todas as outras emissoras, né? Eu sei que o nosso noticiário é uma realidade diariamente na Rádio Clube. Né? Agora, Manuel Alves, o bacana nisso tudo, né? Apesar de você não ser, vamos dizer assim, aquela, como se diz assim na gíria, né? Um dos magnatas, um dos cardeais da imprensa, mas o bacana, e isso não te diminui, o bacana é que quando você vê um segmento tão importante e qualificado quanto esse, reconhece quanto o Manuel Alves significa para a cobertura do desporto como um todo, sendo homenageado aqui pelo basquete. Pois é, na verdade, para ser bem sincero, eu nem mereço isso, entendeu? Não, vou ser bem sincero, eu acho que tem muita gente mais importante, mais rodada, e que também teve um trabalho muito grande pelo basquete. Eu acho que, de certa forma, pelo dia a dia, pela convivência que nós tivemos muito de 1980 para cá, no basquete, nas quadras, vendo muitos jogos, eu acho que acaba somando tudo para que aconteça esse tipo de situação, né? Não tem rodagem nenhuma, de 80 para cá, 37 anos, você quer rodar mais aonde, rapaz? O matoso da vida aí. Grande Manuel Alves, sempre é um cara super simples, sempre na dele, enfim. Lúcio Solano, Paulo Seráfico, Bessa e você vão representar o Pará em faixas etárias no Mundial da Itália. Que bacana, rapaz. Nós três, mais o Edson Oechas, que ele também vai representar o Pará. A gente vai estar na Itália, lá em Montecatini, representando o Brasil. E o Bessa, eu e o Edson na mesma faixa etária, né, na 40. E o Seráfico numa faixa maior. Eu já representei o Brasil já em outras competições internacionais, no Master especificamente. Foi no Pan-Americano, né? E o Paulo Seráfico tem outras experiências também participando. Então é muito gratificante estar representando o Brasil numa competição internacional, né? Sempre para qualquer pessoa seria, né? Mas no estado de vida que a gente está hoje, que praticamente nós estamos praticando o Master hoje mais como um hobby, mais como uma qualidade de vida, mais se preocupando em criar novas amizades e reforçar aquelas antigas. Então esse é um momento maior ainda para a gente conseguir fazer isso até em nível internacional, né? Participando de uma competição internacional. E inclusive na tabela a gente já vai participar, que eu já estou sabendo da tabela, né? Então a gente vai jogar contra equipes contra a Rússia, Panamá, Chile, né? Croácia. São equipes fortíssimas, né? E que eu pretendo dar o máximo de mim para a gente poder representar o Brasil de forma bem legal, né? Mas só lembrando de uma coisa, independente do que aconteça dentro da quadra, porque quando a gente entra na quadra, a gente entra para ganhar. Mas a confraternização que ocorre fora do Master, durante os eventos, existe uma festa que todo mundo se reúne e troca umas experiências, isso é muito gratificante. E mantém viva a imagem, a força do basquetebol, como agora pouca gente até lembrou, o Guga foi homenageado pelos anos de conquista em Roland Garros, a nossa
Maria Esther Bueno, lá do final dos anos 1950, ainda é endeusada no mundo do tênis, né, com a primeira mulher daqui. E essas modalidades esportivas, elas procuram se fortificar cada vez mais, manter vivo em função desse tipo de ação, fazendo vocês voltarem às quadras. Né? Você vê a quantidade de pessoas que estão aqui, né? Todo mundo que está aqui já tem uma outra atividade na vida, não vive mais do basquete. Um trabalha, um é dono de bar, outro trabalha como bancário, é juiz, o outro é delegado, coronel, né? E assim vai. E a gente está aqui mais para essa brincadeira mesmo, tanto que a gente homenageia jornalistas como nosso amigo, como você mesmo, né? Como o meu que está aqui, o Ferreira da Costa, né? Essas homenagens são feitas justamente para aumentar ainda mais, né, esse ciclo, essa sinergia que acontece dentro do basquete, até mesmo em outras modalidades. Né? Agora, quando a gente fala em Lúcio Solano, essa família Solano é um dos sinônimos, assim como o Seráfico, é um dos sinônimos do basquetebol do Pará. Mas, Manuel, me socorre aí. Eu não conhecia o Lúcio Solano, é uma outra história. Eu me lembro do Mário Solano, do Sérgio Solano, do Gastão Solano, quem era mais? Tinha mais os dois Solanos aí. Eram 5 Solanos, né? Tem o Alfredo Solano também. Você é o sexto Solano desta família ou é de uma outra família? Que história é essa? Os Solanos que jogaram basquete, que todo mundo conhece, fazem parte de um grupo de Solanos que vieram direto para Belém. Vieram de onde? Da Espanha, né? Solano da Espanha. E os Solanos de Abaetetuba, que eu sou de lá, minha origem de Abaetetuba, é um outro grupo que também veio da Espanha, né? E que mais tarde, já depois de anos já deles morando, um grupo em Abaetetuba e outro em Belém, se descobriram, né? E um foi visitar o outro. E já se conhece desde então, entendeu? Eu já conhecia esse lado do Eduardo, do Gastão, né? Deles todinhos jogando basquete, antes mesmo de eu gostar mesmo de basquete, porque eu sou mais novo que eles, né? Então eu cresci vendo eles jogando, né? E eu adoro jogar basquete, eu amo jogar basquete, é uma coisa que tá dentro do sangue. Fui picado pelo cara parando basquete, agora não tem mais jeito, né? Agora a gente vai viver para sempre assim. E é muito legal que, apesar de a gente não ter os, assim, eu não nasci diretamente dessa linha que veio para Belém, mas a gente tem uma similar, a gente chama de primo, a gente conversa, a gente troca as ideias, entendeu? A gente... Solano é Solano, não interessa que solo. Exato. E nem que quadra. Correto, isso aí. Então, só recapitulando. Disputa de quinto e sexto lugar. Ronaldo Vale ficou em quinto lugar, deu de 76 a 67 no Carlos Abinader. Beto Gaúcho ficou em terceiro lugar, deu de 85 a 65 no Side Fraia. Ferreira da Costa, campeão, 58 a 37 no Manuel Alves. Agora é bom destacar também os cestinhas. O Ilcínio, do time campeão do Ferreira da Costa, fez 171 cestas. O Maurício Leone, do time do Manuel Alves, fez 122 pontos. O Luiz Henrique, do time amarelo de Ronaldo Vale, marcou 107 pontos. Outro detalhe que vale a pena recordar: exatamente os jogadores que marcaram cestas de 3 pontos. O Ronaldo, pertencente ao time do Ferreira da Costa, marcou 19 cestas de 3 pontos. O Paulo Seráfico, da equipe Manuel Alves, também marcou 19 cestas de 3 pontos. E o Gleison fez 16 cestas de 3 pontos, ele pertence ao time do Side Fraia. Paulo Seráfico, além de cestinha, fazedor de cesta de 3 pontos, organiza o campeonato e também foi convocado para a seleção brasileira que vai ao Mundial de Master na Itália. Paulo Seráfico, jogador, organizador, ou seja, pinta os canecos no evento no bom sentido, Paulo. Pois é, pau para toda obra, 8 ou 80, né? Tem que fazer de tudo, dá trabalho, mas a satisfação é muito maior do que qualquer trabalho que a gente possa ter. E estar convivendo com essa juventude, que para mim são jovens de 30, 40 anos, e é muito bom a gente estar praticando o esporte que a gente tanto gosta e fazendo uma atividade física que só faz bem à saúde e aglutina as famílias, as amizades aumentam, enfim, isso é muito bom. Bom, as homenagens da Associação de Basquete Master do Pará, elas não são por acaso, né? Por exemplo, essas duas equipes que saíram agora, Ronaldo Vale e Carlos Abinader, mas muitos de nós às vezes nem sabemos quais são os nossos personagens. Paulo Seráfico, conta só um pouquinho. Eu sei quem sou ele, mas conta um pouquinho deles. Pois é,
Carlos Abinado e Ronaldo Vale são veteranos basquetebolistas, jogaram em Paysandu, em Clube do Remo, com grandes atuações e fazem parte da história do basquetebol paraense. O basquetebol master é isso, é resgatar a história do basquetebol paraense. Além do que, são dois grandes profissionais. Carlos Abinado é um advogado reconhecido e o nosso amigo Ronaldo Vale é advogado e um juiz. Então isso já diz tudo. E que não foi pelo lado profissional que eles foram homenageados, sim pelo lado esportivo. Mas tudo isso é um contexto, faz parte dos grandes e ilustres pessoas que são. Pois é, mas isso é o que é importante. E quando eu faço esse tipo de pergunta, eu não pergunto à toa. É exatamente para mostrar esse sincronismo que existe entre os esportes e a sua vida pessoal e profissional. Quanto é importante para impulsionar nas carreiras também, não é? Exatamente, até porque nós não somos mais atletas, isso faz parte da sociedade, nós estamos incutidos na sociedade. Então é um contexto, independente nós sejamos profissionalmente isso ou aquilo, nós fomos atletas. E o basquete, o esporte de modo geral, socializa, então isso é muito importante para que nós homenageemos quem quer que seja. Dos convocados para essa seleção, você e quem mais, Geraldo? Eu na faixa de 61, 64 anos. Mais 3 colegas na faixa de 40 a 44 anos. Porque o basquetebol master é por faixa etária. Então, cada equipe tem um intervalo de 5 anos. São 9 faixas etárias. Eu faço parte hoje da faixa de 60 a 64 e os outros 3 de 40 a 44. Ex-Oester, Carlos Bessa e Lúcio Solano são os atletas que vão pela equipe de 40. Esses são novatos, porque você também já é veterano nessa competição internacional. É verdade, eu já faço parte da seleção desde 2012, onde nós fomos campeões pan-americanos no Chile, 3º lugar no Peru, pan-americano também, e 3º lugar em Orlando, Estados Unidos, já no Campeonato Mundial. Isso é uma seleção brasileira? Seleção brasileira, sim. Nós jogamos com Carioquinha, Marquinho, faz parte da equipe. E agora vai ser onde? Agora vai ser em Monte Catinho, na Itália.